Então tá, pessoal, vamos começar mais uma aula, né? Eh, a base hoje vai ser mais discussão do tema em si do que teoria em si, né? Mas, como sempre, demonstrando exemplos no fim da aula, depois de toda a discussão, mas eu quero que vocês tenham uma base teórica, base argumentativa, que, na minha opinião, é a maior deficiência de vocês, é a maior deficiência não de vocês em si, mas dos alunos em si, né? Sempre foi e sempre vai ser, porque a estrutura do texto a gente entende, assim, foi o que eu passei nas primeiras aulas, né? Bom, Léo, mais ou menos isso na introdução, né? Faço uma estratégia introdutiva, que é basicamente apresentar o tema, e tem diversas formas para apresentar o tema que não se falou, né? Pode ser qualquer uma. Sim, qual que tu gosta mais, Léo? Bah, eu acho muito legal quando tu começa contando uma história no início do texto, quando tu começa, por exemplo, falando de um filme ou de uma obra, quando tu começa falando de uma série, quando tu começa falando algo que é mais próximo de ti, não começar o texto com uma citação, mas uma citação, uma possibilidade, uma pesquisa, uma possibilidade, uma outra área do conhecimento, uma possibilidade. Qualquer coisa que tu possa trazer para o teu texto, para iniciar o texto que não seja com atualmente, que muitas pessoas começam o texto com atualmente, é válido. Depois disso, tu faz uma expansão dessa estratégia, retomando para o Brasil a problemática, tu finaliza a introdução ali com a tese, os dois argumentos em paralelo, os desenvolvimentos com tópicos fasais bem feitos, com estratégias argumentativas bem feitas, sempre expandindo essa estratégia, fazendo análise, né? Não basta dizer, pessoal, isso é muito importante dizer sempre, né? Não basta dizer, mas é importante dizer sempre o que eu vou dizer agora. Não basta expor os fatos, não basta colocar fatos na redação, vocês têm que modalizar, fazer modalização discursiva no texto de vocês, né, colocar a opinião de vocês, mas jamais colocar a pessoa, né, primeira pessoa, né, o eu não pode ser dito. Então, sempre tem que modalizar o texto através daquela lista de modalizadores, né, principalmente modalizadores assertivos que eu comentei com vocês. Sempre fazendo a exposição do fato, pode expor o fato por meio da estratégia argumentativa, mas fazendo a análise disso, a consequência disso, sempre encaixando muito bem essas palavras ali no desenvolvimento. Só que não basta encaixar isso sem não ter repertório, né? Não, sem ter um texto com pouca densidade argumentativa. Só para fechar a conclusão, né? Sempre retomar os argumentos ou fazer uma indicação de que medidas são necessárias, né? Com duas propostas, de preferência no mínimo duas propostas bem detalhadas relacionadas ao problema, se necessário dividir em períodos diferentes para que uma proposta não fique tão grande, né? Mas sempre respondendo quatro perguntas básicas: quem vai fazer o quê, como e para quê. Sempre, então, com agente, com ação, com meio ou modo, né, com a finalidade disso e com um detalhamento de uma dessas partes. Pode ser detalhamento tanto do quem, quanto do que, quanto do como e tanto do para quê. Né? Feito essa breve revisão assim, teórica de partes do texto, a gente vai começar, então, a falar do nosso tema que é transtornos mentais em discussão na sociedade brasileira. É o tema da semana, Léo, é o tema da semana. A discussão que eu quero trazer, então, como eu já falei para vocês antes, eu quero que a gente discuta isso para além da redação no Enem, né? É um tema extremamente importante, muito atual, muito necessário, tá? Então, levem essas discussões para aumentar a capacidade argumentativa de vocês. Assim, pessoal, primeira coisa que eu tenho feito aí nas últimas aulas é mais ou menos revisar os textos motivadores, né? Eu dou o texto motivador toda semana para vocês. Eu sento, leio, pesquiso bastante para selecionar algumas coisas que eu acho importante. Tá? Esse aqui é uma matéria que, inclusive, eu trouxe uma figura, é do G1, do portal G1 da Globo, só que é de 2011. Aí vocês vão perguntar, é uma notícia meio antiga, né? Sim, é uma notícia meio antiga. Mas é uma notícia que está bem boa, assim, a qualidade da matéria é boa e por isso que eu coloquei aqui. Tu gosta de usar dado na redação do Enem? A minha resposta não é a coisa que eu prefiro. Ainda que seja uma boa estratégia, por exemplo, de comprovação, ou uma boa estratégia para redação, eu não gosto muito de dados. Tá? E vocês já sabem disso, porque eu já falei outras vezes, mas eu vou retomar isso logo em seguida. Mas assim, um dado interessante, tá, é que os transtornos mentais, eles acometem 20% da população mundial, tá, em algum momento da vida. Então, a cada 5 pessoas, uma vai sofrer um transtorno mental ao longo da vida, tá? Eu não vou argumentar ainda, tá? Eu só vou expor o que está dito aqui no texto motivador, tá? Como vocês fariam a leitura do texto motivador no dia? Lembrando sempre, né? Pegou a folha de redação do Enem, pegou a prova do Enem no dia, o que é que vocês vão fazer? Primeiro passo, né? Ler o comando com muita atenção. Nesse caso, o comando com muita atenção é esse, né? Transtornos mentais
em discussão na sociedade brasileira, e é para ler bem lentinho assim, para ler várias vezes. Transtornos mentais em discussão na sociedade brasileira, tá? Então vamos continuar aqui. No Brasil, os cuidados em saúde mental no sistema público sofreram uma reforma que começou há quase 20 anos e que procura evitar as internações em hospitais psiquiátricos. Aqui a gente fala da reforma, a reforma hospitalar, né, reforma psiquiátrica. Esse é um termo que vocês poderiam utilizar como estratégia argumentativa no texto. Quem lê só essa frase não sabe que isso existiu, mas a questão da reforma psiquiátrica foi dos pacientes serem menos internados, né? Claro, tem indicações de internação para um paciente psiquiátrico, mas os manicômios, né, que eram muito comuns no Brasil, muitos deles foram colocados, né, para fora, né? Criando mecanismos de diagnóstico e tratamento mais amplos, com equipe multidisciplinares, né? Um dos exemplos da mudança é a criação dos CAPs, né, pessoal, os Centros de Atenção Psicossocial, tá, implantados no Brasil ali no final da década de 90, e hoje já são mais de 1.620 em todo o país, tá? Apesar das mudanças, especialistas na área consideram a rede de atendimento ainda insuficiente. Então, assim, houve um avanço em relação ao modelo que anteriormente era vigente, né, de internação hospitalar, dos hospitais psiquiátricos. A gente teve o CAPS, a gente teve uma reforma nesses últimos anos, mas ainda é insuficiente. Isso é algo que vocês, através do texto motivador, vocês conseguem perceber. Importante, tá? Eu não sei se no dia, eu já falei isso para vocês, eu não sei se no dia vai aparecer textos motivadores completos. Os textos motivadores que eu coloco para vocês já são textos bons, tá? São textos que vocês conseguem ter um repertório para direcionar um texto. As doenças psiquiátricas mais comuns na população são a depressão e o transtorno de ansiedade, tá, pessoal? Isso é algo que eu vou dizer em seguida. O Brasil é considerado, depende muito do dado, mas o Brasil é considerado o país com mais ansiedade no mundo, tá? Os números são muito grandes no Brasil. E a depressão no Brasil se encontra entre os países com maior índice de depressão no mundo também. Tá? Tem um dado que eu trouxe ali que o Brasil é o quarto país no mundo. Então, assim, é uma realidade bastante importante no nosso país gigantesco, por sinal. Segundo o médico do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, Adriano Rezende Lima, aproximadamente 10% das mulheres e 6% dos homens vão ter um episódio depressivo ao longo da vida. Um episódio, tá? Os transtornos ansiosos são... Léo, tu quer dizer que tem... E aqui é uma discussão importante que eu já vou fazer em seguida. O tema ele é muito aberto. Tá? O tema é transtornos mentais em discussão no Brasil. Existem inúmeros transtornos mentais. Tá? Inúmeros. Aí é papel de vocês fazerem uma discussão mais ampla ou uma discussão mais fechada. Mas isso é muito de vocês. Tá? São 2 pontos. Não, mas o que eu faço? Calma, a gente já vai discutir depois. Tá. Pânico, tá? É um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada, tá? A TAG, que a gente fala, com 3,4%, que 13,5%, 3,4%. A esquizofrenia é um outro transtorno, né, presente, é um pouco mais raro, afetando 1% da população. Então, aqui ele pontuou diversas doenças e as porcentagens, tá? Tu acha que é interessante eu citar um desses dados aqui? Olha, tu acha que é realmente interessante citar o dado? A gente vai ver tanta coisa boa na aula de hoje que vocês vão ver que o dado não é tão importante, tá? Segundo ele, vírgula, é preciso diferenciar, e aqui é uma coisa importante que do texto motivador vocês poderiam abordar em algum momento da redação. Diferenciar o sofrimento emocional, pessoal, da depressão, tá? Do transtorno depressivo. Não é qualquer tristeza que é depressão. No caso da doença, é uma tristeza profunda, o indivíduo tem um grande grau de sofrimento, tá? É um desânimo acentuado, é uma perda de vontade e a incapacidade de realizar tarefas, tá? O ser humano, ele fica incapaz de realizar tarefas. Nesse caso, a família geralmente fica mobilizada e o indivíduo fica inativo e improdutivo. Então, essa seria a grande diferença de um sintoma emocional comum para um transtorno depressivo. Aqui o texto 2 ainda trouxe um pouquinho de dado, tá? Eu achei, pessoal, sinceramente, essa pesquisa um pouco sensacionalista, mas os dados estão colocados. Se os dados estão colocados é porque eles foram respondidos pelas pessoas, em uma pesquisa grande, tá? Saiu uma Veja em 2019, que é uma pesquisa mais recente, não mais de 2011, mais de 2019, tá? Mostrou que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental. Eu, quando fui pesquisar, eu achei um pouco estranho isso. Vamos ler agora aqui. Problemas de saúde mental têm se tornado cada vez mais comuns no mundo todo. Isso é um fato, não é só no Brasil, tá? A ansiedade, por exemplo, atinge 260 milhões de pessoas, tá? Aliás, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, que eu já disse para vocês, né? 9,3% da população, segundo a OMS. Bom, só a OMS está falando, aí é uma pesquisa que, de fato, tem comprovação. Então, esse número de 9,3% da população é muito alto. Novos dados mostram que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental. O levantamento feito pela Vitude, plataforma online voltada para a saúde mental, aponta que 37% das pessoas estão com estresse extremamente severo, 59% se encontra em um estado
extremamente severo de depressão, tá? A ansiedade extremamente severa atinge níveis ainda mais altos, né? 63%. Cuidado com a leitura, né? 37% das pessoas estão com estresse extremamente severo. Então, é o estresse severo, né? 59% se encontram em um estado extremamente severo de depressão, então aqui já é outra coisa, eu tô falando de estresse que eu tô falando de depressão, né? E ansiedade extremamente severa, que é outra coisa, né? Com um nível de 63%. Os dados coletados pela plataforma consideram sensações, tá? E aqui, por que eu digo que isso aqui é bem sensacionalista, essa notícia? Na verdade, eu não acho que ela apareceria no Enem, é mais para a gente, de fato, discutir isso, vocês verem como é tendencioso. As pessoas consideram, tá, sensações e sentimentos vividos nos 7 dias que antecederam a pesquisa. Então, assim, é uma percepção pessoal, né? Então, a quantidade de possível que é o que eu estava lendo aqui para vocês, né, do sofrimento emocional com transtorno depressivo, né, então tem que tomar cuidado para não fazer essas análises. O levantamento considerou, pessoal, quase 500 mil de pessoas, tá? Então, assim, entre 2016, com um intervalo de tempo bem grande. De acordo com a psicóloga, então, esses números são reflexos da realidade que estamos vivendo. O mundo está muito difícil, rápido e cheio de mudanças. Vocês lembram de algum autor que a gente falou sobre isso? Faz de conta que a gente não continuaria a aula aqui. Paramos por aqui a aula, tá? Digamos que se aparecesse isso, por exemplo, vocês saberiam que vocês poderiam citar? Tenho certeza que vocês saberiam alguns autores aí. Muitas vezes não temos sequer tempo de assimilar uma mudança e já vem outra, né? Isso causaria uma angústia tremenda porque as pessoas não conseguem dar conta, explico. Tem um autor incrível que eu vou falar para vocês hoje que vocês têm que saber para a prova para vários temas. Texto 3. Fantástico esse texto 3, tá? Da revista Piauí, é o texto mais antigo, 2011, mas olha só. O que está acontecendo? Interrogação. A gente vai responder alguma dessas perguntas hoje. A preponderância das doenças mentais sobre as físicas é de fato tão alta e continua a crescer? Se os transtornos mentais são biologicamente determinados e não é um produto de influência ambiental, é plausível supor que o crescimento seja real? Ou será que estamos aprendendo a diagnosticar transtornos mentais sempre que existiram? Ou, por outro lado, será que simplesmente ampliamos os critérios para definir as doenças mentais, de modo que quase todo mundo agora sofre alguma delas, então a pessoa é encaixada em um critério do DSM? DSM é um manual que tem os diagnósticos de transtornos mentais, tá? Um manual que os psiquiatras utilizam, que os profissionais de saúde utilizam, o DSM. E o que dizer dos medicamentos que viraram base dos tratamentos? Eles funcionam, os medicamentos funcionam. E se esses medicamentos funcionam, não deveríamos esperar que o número de doentes mentais estivesse em declínio, não ascensão? Aqui o texto 4 e o último texto, e um texto muito importante, tá? 30% dos adolescentes entre 12 e 17 anos têm um transtorno mental comum, tá? 26,7% entre os adolescentes de 12 a 14 anos, 33,6% de 15 a 17 anos, tá? Acometendo mais meninas, tá? Sendo que o ápice no problema acontece ali entre os 17 anos, com essas porcentagens aqui, tá? Então, com base nesses dados que eu dei para vocês, com base nesses 4 textos motivadores, vocês teriam que escrever sobre a questão dos transtornos mentais em discussão na sociedade brasileira, beleza? Léo, esse é um tema, vamos agora para a aula em si, né? Esse tema é um tema aberto, é um tema fechado? Pessoal, é um tema aberto, né? Porque ele não fala qual tipo de transtorno que eu devo utilizar, né? Aqui diz transtornos mentais em discussão na sociedade brasileira. Ele me diz qual é o transtorno mental? Léo, tem vários transtornos mentais? Tem, eu já falei de ansiedade e depressão, mas tem vários outros transtornos que eu poderia mencionar, ainda que ansiedade e depressão sejam mais prevalentes, mais incidentes. Mas é um tema aberto, Léo. Léo, se é um tema aberto, então se não foi dito exatamente o que eu posso falar, para onde eu vou, Léo? E aí entra a clássica fotinho da Alice, né? Se você não sabe que caminho seguir, não importa que caminho tomar, né? Então, assim, a decisão é de vocês. O mestre Gato perguntou para Alice para onde ele queria ir, a Alice disse, né, que não sabia exatamente para onde queria ir. E o gato falou, se você não sabe o caminho seguir, não importa que caminho tomar. Então, assim, para onde vocês vão, né? Vocês vão para onde vocês quiserem, né? Se o tema está aberto, não está tão fechado como ano passado, né? Em geral, a redação nem é um pouquinho mais fechada. Então, assim, a gente está discutindo transtornos mentais, mas poderia vir, por exemplo, suicídio, né? Poderia vir, por exemplo, transtornos mentais no trabalho, tá? Que é, por exemplo, a síndrome de burnout, que a gente vai discutir hoje. Poderia vir
os efeitos, né, de drogas, por exemplo, em jovens, que não é exatamente isso, mas tem muita coisa a ver aí também com transtorno mental. Então, assim, pessoal, essa aula aqui não é só para esse tema, é para uma série de temas que vocês podem abordar, tá? Uma parte teórica, antes de para discutir o tema em si, é uma pergunta fundamental, assim, que é, Léo, quais tipos de desenvolvimento eu posso fazer? A minha grande dificuldade é o parágrafo do meio do texto, assim, eu sei que é o parágrafo do meio do texto. E aí, vocês vão me perguntar, Léo, o que tu recomenda? Aqui tem uma série de opções, tá? Vocês podem fazer um parágrafo de causa e outro parágrafo de causa. Então, dois parágrafos, tanto D1 quanto D2, com causa de problema. Então, assim, transtornos mentais, quais são as causas? Eu tenho uma causa, eu tenho uma outra causa. Vocês vão basear essas duas causas nos tópicos frasais e vão sair falando, certo? Tem uma outra questão. Eu posso fazer causa e consequência dentro de um parágrafo, que eu faço também bastante. Causa e consequência dentro do parágrafo. Então, eu tenho uma causa no meu tópico frasal e vou lá para a implicação social de consequência dentro do mesmo parágrafo. Então, eu digo, se acontece isso com a pessoa, ela vai tender a fazer isso. Então, causa e consequência dentro do parágrafo, sem falar somente da causa, né, que seria aqui no primeiro exemplo, tá, gente? Léo, eu posso fazer um parágrafo só de causa do problema. No caso, a gente está discutindo aqui a questão de saúde mental. Posso fazer só a causa da saúde mental e no outro parágrafo só a consequência da saúde mental, do transtorno mental? Sim, poderia. Poderia. Não, eu posso fazer só um parágrafo de consequência e outro consequência. Então, por exemplo, no meu tópico frasal, é necessário abordar as duas consequências, e eu falo qual as duas consequências do problema, e só falar de consequência nos dois elementos? Pode. Eu posso ter, por exemplo, no caso de transtornos mentais, né, Léo, eu tenho, por exemplo, a depressão e a ansiedade, eu tenho sub-áreas do tema, eu posso falar de uma sub-área no parágrafo, uma outra sub-área no outro parágrafo, falar de causa e consequência dessa sub-área, por exemplo? Pode. Né? Não, eu posso falar, por exemplo, tu já me disse que eu tenho diversos avanços em relação à saúde mental lá no texto 1, no texto motivador, né, mas eu tenho manutenção de alguns problemas, então eu posso falar de avanços num parágrafo, mas a manutenção de outros problemas, pode. Peraí, Léo, peraí. Tá dizendo que eu vou falar de aspectos positivos, né, no primeiro parágrafo, e eu vou falar de aspectos negativos no segundo parágrafo. Não, não é exatamente isso aqui. Tá? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é um confronto argumentativo, tá? Uma estratégia de confronto argumentativo. O que que é isso? Não é que aspecto positivo é aspecto negativo, é que assim, ainda que tenha alguns aspectos que não estão tão bons, tá, gente? Eu vou melhorá-los. Tá? É uma outra análise, não é positivo e negativo. Eu tenho avanços referente à problemática, tá? E tenho manutenção de alguns problemas. Então, um exemplo, né? Já caiu lei seca no Enem. Lei seca poderia usar muito isso. A gente teve diversos avanços com lei seca, mas a manutenção de alguns problemas. Né? Então, por exemplo, alguns avanços. Muitas pessoas pararam de beber de fato por ter a questão da lei seca, mas ao mesmo tempo existem grupos, né, de WhatsApp e Facebook, vocês sabem que existe isso, que as pessoas, né, compartilham ali quando tem blitz ou não. Não estou questionando aqui o que é certo e o que é errado, estou questionando que esse é um problema referente aos efeitos da lei seca. Então, como é que a gente combate esse problema 2 que eu disse agora, entendeu? Então, são visões diferentes de parágrafo, né? A gente pode também falar de contribuições referente ao problema, mas também os respeitos referente a algum problema, né? Então, sei lá, a Lei Maria da Penha, digamos, tá? A questão da cultura do estupro, cultura do assédio, que isso vai ser um tema mais para frente de redação, tá? As contribuições da lei, por exemplo, né? As contribuições, os avanços, isso aqui é muito parecido, né? Os avanços da lei, mas também a manutenção de alguns problemas, tá? Então, poderia fazer a relevância de alguma coisa e a distorção de alguma outra coisa, então. Por exemplo, né, é muito comum das tecnologias, a gente tem muita relevância com o uso dessas coisinhas aqui, dessas paradinhas aqui, muita relevância, mas a gente tem muita distorção. E, inclusive, esse tema que a gente está discutindo hoje, que é transtorno mental, também acontece isso, né, em relação às redes sociais. A gente tem muita relevância, a gente está podendo fazer uma aula online, né, que antigamente, se a gente tivesse até em casa, a gente não conseguiria transmiti-la, né, sem a tecnologia. Então, assim, a tecnologia tem muita relevância, mas também tem muita distorção, né, a fake news, tem aí, já caiu no PPL do ano passado, né, em relação ao uso desses aplicativos de forma descontrolada por crianças, e não precisam se preocupar com esse tema, porque ele não vai ser repetido esse ano novamente na redação do Enem, é só fazer uma análise básica dos últimos temas que isso não vai ser repetido, né, então, assim, olha só quantas formas de fazer um desenvolvimento vocês têm. Depois coloquem no chat para mim se ficou mais claro, tá? Isso é uma dúvida que eu recebo muito, assim, lá o meu desenvolvimento é meu problema de texto, não consigo. Então, coloquem no chat para mim, por favor, se ficou mais claro esse entendimento, assim. Isso aqui, pessoal, esses tipos de desenvolvimento,
Basicamente é o tópico frasal, tá? E os argumentos 1 e 2 para o texto de vocês. Quando vocês pegarem qualquer tema que vier no dia, pensa, causa, tá? Duas causas, tá? Eu vou fazer meus dois parágrafos só com causa, ou vou fazer causa e consequência dentro do mesmo parágrafo? Será que eu posso pegar uma sub-área desse tema e focar? Ou eu tenho, de fato, um tema muito específico, só vou falar dele? Eu tenho avanços e manutenção do problema, eu tenho contribuições a respeito do problema, relevância e distorções do problema, então, assim, muita forma de utilizar desenvolvimento. Tá? A gente aqui está tratando de transtornos mentais em discussão no Brasil, tá? Então, a gente vai conversar sobre transtornos mentais em discussão no Brasil. Repetindo aqui as palavras-chave do tema, transtornos mentais em discussão no Brasil. Ah, por que que tu separou, né? Esse aqui seria basicamente aquele marca-texto vermelho lá que tu faz no dia, né? Tu pega e circula palavra por palavra. O que que vocês têm que fazer? Pegar essas palavras aqui e buscar para elas, tá? Anotem isso no caderno de vocês. Vocês têm que buscar sinônimos ao longo do texto. Vocês não podem ficar repetindo transtorno mental e discussão no Brasil. Tá? Vocês têm que buscar sinônimos dessas palavras, né? E não cometer a repetição delas, porque senão vocês perdem competência 1 e 4, principalmente, né? Beleza? Então, sinônimos, buscar. Pode buscar antônimos também. Antônimos, hiperônimos, hiperônimos, hipônimos, frases parecidas, tá? O que essas palavras estranhas aí, hiperônimos, hipônimos? Pessoal, hiperônimos e hipônimos nada mais é do que palavras mais específicas ou palavras mais gerais do tema, né? Então, digamos assim, transtorno, né? Aqui o transtorno entraria mais como um sinônimo, né? Então, patologia, uma doença, né? Uma dificuldade. Então, sinônimos que a gente vai encontrando, né? A questão de mentais, né? Mente, déficit, né? Um déficit mental, neuronal, discussão, debate, tá? Questão, né? Brasil, sociedade brasileira, que nesse caso aqui, na verdade, não é nem no Brasil aqui, se vocês forem perceber, tá? É sociedade brasileira que está lá no comando, né? Então, eu já botei Brasil aqui, mas, então, sociedade brasileira, Brasil, país tupiniquim, país verde e amarelo. Então, assim, basicamente esse slide aqui é só para dizer assim, vocês não podem ficar repetindo transtorno mental todo o texto, né? Qual é o sinônimo de transtorno mental? Doença mental, né? Uma psicopatologia, né? Uma patologia, uma doença, né? Então, vocês têm que mencionar isso ao longo do texto, tá? 3 artigos básicos para qualquer tema de saúde, tá? O artigo 1º, o artigo 6º e o artigo 196. Tá? Quais são esses artigos? Tá? Pessoal, o artigo 1º, tá? É da dignidade da pessoa humana, tá? Da cidadania. Então, se eu tenho qualquer coisa que fere a dignidade humana, que fere ao cidadão em si, a cidadania dele, está ferindo o artigo 1º. É o primeiro artigo da Constituição Federal de 1980, que inclusive a gente pode chamar de Constituição Cidadã, né? Promulgada, né? Uma Constituição promulgada após um contexto de ditadura militar. Artigo 6º, tá? De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal de 1980, todo tem direito à saúde. Todos têm direito à saúde. Tem com circunflexo, porque é plural, todos, né? Têm direito à saúde. Só com esses 2 artigos, vocês poderiam escolher um e fazer um parágrafo de introdução, fazer um parágrafo de endossamento. O artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco da doença e de outros agravos, e ao acesso universal igualitário, que a gente já vai falar de SUS em seguida, as ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Pessoal, aqui, prestem atenção nessas palavras, tá? No artigo 196. Cara, redução, eu estou trabalhando com prevenção, tá? Então, assim, ó, é prevenção, promoção, proteção, recuperação. São 4 palavras aqui no artigo 196. Que em saúde mental, ou qualquer tema de saúde, Léo, digamos que não cai a saúde mental, mas cai, por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis. Léo, digamos que cai, por exemplo, os efeitos do alcoolismo na juventude. Eu posso citar alguma coisa? Claro que pode, os temas estão muito semelhantes, tá? Então,
redução, promoção, proteção, recuperação. Redução também é prevenção, tá? Então, primeiro artigo 6º, artigo 196, beleza? Léo, numa das aulas tu falou sobre as visões de ineficácia do Estado, né? Falei. Léo, poderia usar a ineficácia do Estado para o problema de saúde mental? Ou para esses outros exemplos aí que tu deu de temas? É claro que pode. É claro que pode. Se o Estado está sendo ineficiente, se o Estado está sendo ineficaz, o problema aumenta. É isso aí, Léo, é isso aí. Posso usar? Pode. Léo, tu já usou Montesquieu na tua redação? Na minha redação, eu usei Montesquieu, tá? Exatamente isso aqui ó, que eu coloquei para vocês. Já usei. A ideia é que não basta existência, mas a aplicação das leis na obra Espírito das Leis de 1748. Né? Léo, tu já usou Thomas Hobbes no teu texto? Já usei, sim. Na verdade, Thomas Hobbes eu não usei, tá? Acho que eu usou. Mas, assim, referente à ineficácia do Estado, especificamente, eu usei Montesquieu, tá gurizada? Então, assim, Hobbes, eu poderia entrar também com a ineficácia do Estado? Sim. O Hobbes são contratualistas, né? O Hobbes, o Rousseau e o John Locke, tá? O que muda são as obras. Hobbes com Leviatã, no finalzinho do século XVII, Contrato Social no finalzinho do século XVIII, John Locke com o segundo tratado sobre o governo civil ali, em 1682. Tá? Eu preciso citar usando? Não precisa. Precisa citar obra? Bom, talvez seja legal citar obra. Vai muito de vocês, né? Do gosto de vocês para citar isso, né? Então, o Estado tem como contribuição garantia dos chamados direitos alienados e naturais. Lembrem disso, não é isso? Eu já falei isso para vocês. Só estou retomando que a mesma coisa que vocês poderiam utilizar na última redação, vocês poderiam utilizar daqui. E o repertório aqui vai para o caderno, vocês utilizarem outros textos. Tá? O Jean-Jacques Rousseau, em relação ao contrato social, há uma ruptura, né, uma ruptura do contrato social, uma vez quando o Estado não garante, né, aplicabilidade de leis. Quais leis, Léo? As leis que eu citei anteriormente, essas três aqui, por exemplo. Né? Artigos básicos da Constituição Federal de 1988, que rege, que regulamenta, que normatiza nossas relações sociais no Brasil. Tá? John Locke, então, para fechar, em relação à unificação do Estado, o Estado é detentor de funções administrativas, mas há um direito de rebelião e resistência, né? Então, um contrato via consentimento popular. E aqui é interessante falar de consentimento popular, porque quando a gente fala de SUS, o SUS tem 5 princípios que regem ele, né? E um dos princípios é a participação popular no SUS, no Sistema Único de Saúde, né? A gente vai falar sobre isso. Então, Léo, por que tu está falando de ineficácia do Estado e tal, né? Pessoal, o fato de as instâncias governamentais não conseguirem resolver os problemas de saúde pública deixa clara a ruptura do contrato social. Essa frase que vocês podem utilizar no texto, inclusive, né? Que as instâncias governamentais não conseguem resolver os problemas de saúde pública, tá? Eu gosto quando tu traz os teóricos, né? Ih, lá vem Léo com fato social e liquidez de Bauman, né? Olha, eu acho que tem que variar. Sim, eu vou variar, eu já vou mostrar vários em seguida. O que eu quero dizer para vocês é que vocês poderiam citar algumas coisas que a gente já viu, entendeu? Ó, fato social de Durkheim é uma maneira coletiva de agir e de pensar, dotada de exterioridade, generalidade e coercitividade. Léo, isso não consegue conectar com o tema de transtorno mental? Consegue? A gente cada vez tem sido mais pressionado na nossa realidade, né, na nossa realidade pós-industrial, nossa realidade moderna, a nossa modernidade líquida, como diz Bauman, né? A gente tem sido pressionado a ser mais produtivo, mais inteligente, fazer mais redações, né? O vestibular nos pressiona, a escola nos pressiona, né, gurias, com trabalho sempre, né? Vocês estão pressionados nesse ano, a gente tá... Então, enfim, a questão de exterioridade e coercitividade é um fato social, tá? Que permeia todos nós, então, toda a população, e não depende só da gente, vem de fora para dentro, né? Então, o fato social de Durkheim cabe aqui, tá? Liquidez de Bauman, né? Uma sociedade que supervaloriza o trabalho e esgota os relacionamentos de todos os tipos, né? Isso é muito pensamento do Bauman, tá? Então, tanto Durkheim quanto Bauman caberiam nesse tema. Tá, acabou a aula. Tá? Né? Tô brincando com vocês, mas digamos que tenha acabado a aula, mas olha só o que a gente falou até aqui, tá? Fato social de Durkheim, a liquidez de Bauman, a modernidade líquida, tá? Já tem 2 ideias aqui. Aqui já tem mais 4 para vocês. Montesquieu com o espírito das leis, Hobbes com Leviatã, a questão dos direitos alienados e naturais, que basicamente é o primeiro artigo da Constituição Federal. Falei de Rousseau com vocês, que quando rompe o contrato social, a ineficácia do Estado se demonstra. Tá? John Locke, sexta, a questão do consentimento popular, o direito à rebelião, e vocês poderiam conectar com o SUS, por exemplo. 7, o artigo 1º da Constituição Federal, tá? Dignidade humana e cidadania humana. O artigo 6º, que fala que todos têm direito à saúde, todas as pessoas têm direito à saúde, e se a pessoa não está tendo atendimento psicológico, por exemplo, rompe o artigo 6º da Constituição Federal. E o artigo 196, né,
não só a prevenção, mas a promoção, né, a proteção e a recuperação desse ser. Então, eu estou quase fechando a mão aqui com a quantidade de estratégias que vocês poderiam trazer para o texto. Léo, a gente está falando do tema da semana, que é transtornos mentais em discussão na sociedade brasileira. Repete, Léo, o tema, palavra por palavra. Transtornos mentais em discussão na sociedade brasileira. Não, mas por que tu está tratando aqui, tu está falando de Hipócrates aqui? Quando começou a questão de discussão de transtorno mental e tal, eu poderia utilizar isso aqui como estratégia introdutiva para o meu texto? Poderia. No Ocidente, foi Hipócrates quem primeiro sistematizou as características da depressão, no século IV a.C. Hipócrates, pai da medicina, né? Quando a gente se forma lá, a gente faz o discurso de Hipócrates. Ele cunhou o termo melancolia para designar um desequilíbrio. Lembra quando eu falei sobre a questão de equilíbrio de Aristóteles, que para atingir a felicidade, né, a gente precisava ter ações virtuosas, né? Por meio da virtude a gente atinge a eudaimonia. Só uma ideia de citação que também poderia ser feita. Entre os quatro humores, então, para Hipócrates tinha quatro humores, né? Uma ideia bastante conhecida aqui dele, que você poderia utilizar como repertório de estratégia introdutiva. Ele chamava de bile negra, a bile amarela, sangue e fleuma, tá? Que isso tudo constitui o corpo humano. Então, quando tinha muita bile negra, pessoal, isso aqui é assim, não vamos zoar, né? Mas assim, é 4 antes de Cristo, que Hipócrates, né, um cara muito bom, falou já de melancolia. Então, assim, é muito tempo atrás, tá? Léo, mas tu falou para nós que, assim, como o tema foi aberto, né, transtornos mentais, eu poderia escolher um transtorno mental e tal. Poderia, eu acho que não é o caminho aqui, falar de um transtorno mental específico. Eu acho que o caminho aqui é vocês, no desenvolvimento, escolher causa e consequência para qualquer um desses distúrbios aqui, desses transtornos, tá? Então, eu acho que não seria positivo vocês escolherem, por exemplo, né, só a depressão e falar só da depressão, ainda que ela seja uma das mais prevalentes, né? No Brasil, como você sabe, a gente tem mais ansiedade do que depressão em número, tá? Então, aqui no caso, aqui a população em geral, né, uma estimativa. Então, assim, quando a gente fala de transtorno mental, vem na cabeça depressão e ansiedade. Mas existem diversos outros tipos de transtornos, tá? Por exemplo, existe o distúrbio do pânico, tá? Transtorno bipolar é um outro transtorno mental. A esquizofrenia é um outro transtorno mental. Muitos desses aqui a gente vai falar de filmes, vários filmes abordaram diferentes distúrbios, né, diferentes transtornos. Não, mas só tem esses, não, pessoal, tem um monte de exemplos, tá? Vamos para alguns exemplos, né? Vocês sabem, ainda mais com as redes sociais, né, a questão da anorexia, né, da bulimia, né, o controle da alimentação, tem sido muito falado isso nas redes sociais. Tem um outro transtorno muito específico que é chamado de vigorexia, né? Então é o contrário, né, da anorexia. A vigorexia é o cara que quer ficar bombadão, né, que se preocupa com a alimentação e tal. Tem uma outra síndrome um outro transtorno que tem sido falado, que é a tal da síndrome gourmet, né, a pessoa que se preocupa muito com a alimentação e tenta fazer tudo muito detalhado, né. Que outros exemplos tem aí? O TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, a pessoa sofre um trauma na vida, né, e depois ela fica com lembranças disso, né. Enfim, pessoal, tem uma série de transtornos mentais que vocês poderiam abordar de alguma forma ou outra, ainda que essas aqui sejam as mais comuns, né. A depressão, né? O que é depressão, né? Um sentimento de tristeza intensa, profunda e persistente, né? Desproporcional ao acontecimento. Né? A ansiedade, o que é a ansiedade? É um nervosismo e preocupação intenso, duradouro e frequente, com permanência de pelo menos 6 meses, tá? Isso aqui tudo é pelo DSM, tá, gente? DSM, se vocês pesquisarem no Google, DSM é um livro que diz sobre isso, que fala sobre essas coisas. Tá? Distúrbio do pânico, o que é ela? É uma ansiedade extrema, com sintomas físicos como dor no peito, a pessoa sente falta de ar, agitação, sudorese de palpitação. Distúrbio do pânico tem, por exemplo, distúrbios chamados de agorafobia, a pessoa tem um distúrbio que, em determinados momentos, ela sente com pânico, assim, por exemplo, pegar ônibus, pegar metrô, tá? Quando tem muita gente, essa pessoa tem uma fobia, né?
fobia social, né, por exemplo. Então, assim, olha a quantidade de coisas que eu já falei até agora de transtornos diferentes, né, então é muita coisa. Por isso que eu disse, Léo, precisa detalhar? Não, não precisa detalhar, mas eu acho que vocês precisam ter noção que não é só depressão e ansiedade, né. O bipolar, que tem episódio de depressão associado com um episódio de excitação e euforia, então a gente fala que ela tem ciclos, né, então, hora ela tá deprimida ou ela tá maníaca, né, ou tá eufórica, então a pessoa não tem um transtorno bipolar. A esquizofrenia é a perda de contato com a realidade, a pessoa começa a alucinar, né? Tem delírio, tem alteração de desempenho, motivação diminuída, né? Eu gostei dessa figura porque ela tem assim, onde buscar ajuda, né? Onde buscar ajuda aqui embaixo. E tem os tratamentos também aqui do lado, então é uma figurinha bem completa. Por isso que eu trouxe aqui, eu não vou detalhar, não vou falar um por um, mostrar dados um por um, eu acho que não é esse o objetivo da redação, tá? Mas só para vocês entenderem que há diversos tipos. Então, onde buscar ajuda, né? Nas unidades básicas de atendimento, nos CAPs, né, que são Centros de Atenção Psicossocial, que eu falei para vocês lá no textão, que surgiu depois da reforma psiquiátrica, né? Ambulatórios de hospitais escólicos, por exemplo, na Univates. Tem um ambulatório de especialidades médicas, e a psiquiatria é uma das especialidades médicas, então tem atendimento psiquiátrico para pacientes encaminhados da unidade básica de saúde, ou seja, do primeiro nível de saúde até o atendimento especializado, né, mas a pessoa tem que ser encaminhada por um profissional da atenção básica, do médico lá do posto de saúde, né? Ela pode buscar hospitais gerais, enfim. Então, há diversos tipos de formas de procurar ajuda. O tratamento, ele varia muito desde o farmacológico ao terapêutico. Então, uso de medicação e psicoterapia, né, em geral. Léo, alguns dados sobre transtornos mentais. Pessoal, eu não vou fazer lista de dados aqui para vocês, mostrar um monte de site com várias pesquisas, tá? Não é esse o objetivo. Eu acho que vocês precisam entender em geral isso aqui. Se vocês quiserem usar um dado na redação que eu não sou tão fã, vocês buscam, né? Por exemplo, só esses aqui já poderiam ser usados, tá? Não é o meu caso fazer lista de dados aqui. Essa é uma matéria muito legal no UOL, tá? Eu trouxe a matéria lá no final, tem leituras que eu recomendo, as minhas referências de pesquisa, né? 20% foi o número de casos de depressão que sofreu aumento nos últimos, aí, entre esses 10 anos, na verdade, né, segundo a Organização Mundial da Saúde. Pessoal, para qualquer coisa que vocês forem colocar na redação do vocês têm que citar fonte, tá? Então, esses dados aqui, por exemplo, de 20% de acréscimo, digamos que isso seja uma estratégia introdutiva ou uma estratégia argumentativa, tem que ter fonte, tá? Segundo a OMS, ou segundo a Organização Mundial da Saúde, vírgula, blá, 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 ponto. 10 vezes ou mais são as chances de pessoas nascidas depois de 1945 terem depressão. 322 milhões de pessoas, é quase a população dos Estados Unidos, gente. É o número de pessoas com diagnóstico no mundo inteiro, tá? 11,5 milhões de pessoas é a quantidade de pessoas atingidas por esse mal, tá? A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, então, pensa, 13,5 milhões de pessoas, né? Muita gente. E 2030 será o ano em que a doença será mais comum no mundo. Então, assim, a depressão, ela tem sido discussão grande. Agora, uma coisa que a gente tem que se perguntar é, será que a depressão está de fato aumentando, Léo? Os transtornos mentais estão de fato aumentando? Porque tem um grupo a favor e um grupo contra, né, Léo? Tem um grupo que diz que a gente está envelhecendo a população, tá? E os idosos são mais propensos a desenvolver o problema. Em parte, eu já vou falar sobre os jovens em seguida, que seria um recorte temático na redação do Enem. Eu tenho um aumento de estresse do isolamento da população, sim, isso é fato. Eu tenho, por exemplo, sedentarismo, né, obesidade, falta de sono, também como problemas. O corpo humano não está preparado na vida moderna, tem até uma teoria sobre isso, né, que nós, como seres humanos, a gente mantém, claro que houve várias modificações e evolução na nossa vida, mas a gente poderia viver nas cavernas e a gente está vivendo uma vida totalmente diferente, com um monte de tecnologias e afins. Então, a gente mudou muito a nossa vida, né. Argumentos contra, né, que está aumentando, as drogas não necessariamente curam o paciente, portanto, cada vez mais pessoas são diagnosticadas, isso é uma verdade, tá? A gente tem diagnosticado mais. A gente, quando eu digo, é tipo os médicos, né, o pessoal que estuda psiquiatria, tem se diagnosticado mais, né, do que antigamente. O diagnóstico, então, é o que eu disse para vocês, não confundir com a tristeza, né? Então, a depressão ela é um episódio recorrente que gera incapacidade laboral, né, de trabalho, capacidade de vocês realizarem, de vocês, alunos ou outras pessoas realizarem atividades diárias. O argumento contra também em relação ao transtorno mental é que a gente está perdendo o preconceito, tá? As pessoas estão buscando tratamento, e que a depressão existe há séculos, como a gente mesmo falou, Hipócrates lá, 4 antes de Cristo,
eu tinha falado sobre melancolia, né? A bile negra aumentada. Só para fechar aqui, então, prometo não trazer mais dados, tá? 98% dos brasileiros se sentem cansados mental e fisicamente, tá? Os jovens de 20 a 29 anos representam a maior fatia dos exaustos. Então, só para contrapor aqui que eu disse em relação ao envelhecimento, tá? E dados, por isso que tem que ter muito cuidado com dados, né? Às vezes as pesquisas são tendenciosas, né? A gente tem dois lados, uma pesquisa tende a valorizar o resultado dela e supervaloriza esse dado, né? 98% dos brasileiros sentem cansados mental fisicamente. De 35, né? 35 a 50% das pessoas com transtornos mentais em países de alta renda, pessoal. É quase metade, ó, e 50, ó, não recebem tratamento. E esse dado aqui é muito importante e poderia ser um viés de argumentação de vocês. Ô, pessoal, tudo o que eu estou falando aqui não é bobagem. Assim, qualquer coisa que eu estou falando, esses dados que eu mostro, isso é um viés de argumentação. Não recebem tratamento adequado nos países de baixa renda, o percentual fica... Olha só, pessoal, em países de baixa renda, ó, pessoa com transtorno mental que não é tratado, olha os níveis aqui. 53% das pessoas entre 18 e 24 anos, isso aqui são dados da OMS, tá? No final eu trouxe sempre as referências aqui, tá? O Ibope 2018, a OMS. 53% das pessoas entre 18 e 24 anos acredita que a maioria dos antidepressivos não funciona. Ou a pessoa não sabe opinar sobre isso. 57% dos brasileiros de todas as faixas etárias acham que o psicólogo é o profissional mais adequado para o quadro. 57%. Então, tem muita gente que não acha ou não acha que tem que procurar, porque está fora desse 57%. 44% das pessoas não falaria sobre depressão no trabalho. Então, há um estigma, que a gente vai comentar também na aula, há um estigma referente à saúde mental. Ponto. É tabu ainda. Né, que tem melhorado bastante. Um dado, então, para fechar aqui, que a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. E 90% das vezes, o caso de suicídio está associado a algum distúrbio mental. A questão é se esse distúrbio mental está sendo visto, está sendo diagnosticado pelo profissional de saúde e, principalmente, né, se além de visto, ele está sendo tratado, né? Porque eu acabei de falar que em países de baixa renda, muita gente não é tratada, e esse dado aqui diz isso. Meu, por que você está trazendo alguns dados aqui? Eu poderia colocar no meu texto? Poderia. Então, no caso, assim, a questão seria um viés, vá que o tema for suicídio, ou se vocês querem tratar de uma consequência da saúde mental, que no seu ápice é o suicídio, a pessoa tirar sua própria vida, vocês podem colocar, né, que grande parte, segundo o dado OMS, grande parte das pessoas com um transtorno mental está associado com um episódio de suicídio. Porém, no mesmo estudo OMS, verifica-se, né, que uma parte em países de baixa renda não são tratados. Mas não basta só citar o dado, tá, gente? Não basta só citar o dado. Tem que argumentar com a opinião de vocês. E assim, ó, a questão do dado me preocupa um pouco, que é o quanto vocês vão lembrar desses dados no dia. É muita porcentagem. Então, vocês têm que escolher um dado. Então, por exemplo, a questão do acréscimo de 20% em 2005, 2015, daquele dado da Organização Mundial da Saúde também. Então, talvez, olhando para essas tabelas aqui, fique mais fácil, por exemplo, de um estudo vocês lembrarem no dia. Mas a gente está nos primeiros temas, a gente vai ter muito tema ao longo do ano para conversar, né? Eu trouxe na mesma matéria, né? Olha só que interessante essa abordagem. Não? Segundo o livro A Tristeza Perdida, mais uma estratégia possível proteger vocês, escrito por esse autor aqui, ó, Alan Hortz, professor de sociologia da Harvard University, Jeremy Hackfield, mais um autor aqui, né, professor de trabalho social na Universidade de Nova York. A taxa de transtornos depressivos na população não sofreu um aumento generalizado. Isso é o que autores defendem, tá? O que mudou foi o crescente número de pessoas que buscam tratamento para essa condição. O aumento das prescrições médicas de medicamentos antidepressivos, o número de artigos sobre o tema tem se estudado mais, e a literatura científica e a crescente presença, né, da depressão como um fenômeno da cultura popular. Poderia ser um viés, Léo, de argumentação, que eu não sei se de fato aumentou, mas o nome diz lá que aumentou pelos dados do OMS, por exemplo, do Ibope lá, sim. Então, eu tomaria cuidado em colocar isso no texto, mas o que eu quero trazer para vocês é uma pulguinha atrás da orelha, né? Tipo assim, aquele quando tu manda Ó, então, vamos para a problematização, né, da saúde mental, né?
O Brasil possui o maior número de pessoas ansiosas no mundo, né? Quarto com depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Brasil tem um fator muito importante que é a violência, né? O Brasil tem 30 vezes mais homicídios que na Europa, gente. E se tu mata mais, tu tende a ter mais transtorno mental, tanto de quem faz quanto de quem sofre, ou a família que sofre, né? Por que eu tô trazendo tudo isso? Pessoal, vocês têm que abrir a cabeça pro tema, né? Não é só falar, peraí, vamos discutir de fato o que é isso, por que é um problema e por que é tão importante discutir saúde mental, para além da redação, né? Esse aqui é um dado que apareceu no Atlas da Violência de 2018. Instabilidade financeira, tá? No ano passado, a gente teve, por exemplo, imagina agora em épocas de coronavírus, né? Em épocas de desemprego, né? A gente sabe disso, que é um problema muito grave. 12,5% das pessoas em fevereiro e em abril estavam desempregadas no Brasil. Isso dá mais de 13 milhões de empregados, pessoal. 13 milhões. Vocês acham que a estabilidade financeira não afeta a saúde mental? A violência não afeta a saúde mental? Ou a nossa vida em crescente urbanização, barulho, poluição, horas no trânsito em grandes cidades, principalmente em grandes cidades, né? Que é diferente do interior e tal. Acesso a tratamentos médicos, à educação, ao uso precoce de álcool, né, e drogas, né, a questão do baixo lazer, muitas vezes, estresse, a baixa escolaridade, pessoa com menos escolaridade tende a ter mais índice de estresse e tal, privação social, trouxe diversos exemplos aqui em relação à nossa vida. Isso não afeta a saúde mental? Afeta, né? Isso tudo pode levar, por exemplo, a sintomas mais graves, como o suicídio, que eu já tratei anteriormente. Eu tenho a questão da saúde física, vocês em casa aí na quarentena, estão fazendo alguma coisa de esporte em casa ou estão sentados na cadeira o dia todo? Estão cuidando da saúde mental de vocês, que tem relação com saúde física, a liberação de hormônios positivos, né, os hormônios benéficos para o nosso corpo. Eu tenho que salientar aqui, como estudante da área da saúde, que pacientes com doenças crônicas, principalmente diabéticos ou hipertensos, o que é diabético, né, Léo? A glicose está muito alta, né? Talvez os pais, os avós de vocês tenham esses problemas. A hipertensão, né? A pressão arterial sistêmica do cara está muito alta, né? Os vasos estão fazendo muita pressão, né? Essas pessoas, elas têm mais transtorno mental, tá? A questão não é sine qua non, tá? Assim, o diabético hipertenso, ele tende a sofrer mais transtorno mental, e quem tem transtorno mental tende a ter mais diabetes e hipertensão, porque ele volta, né? Porque digamos que o cara tenha mais problema mental, ele vai fazer menos exercício físico, então já predispõe a genética dele, por exemplo, a ter uma hipertensão. Então, é uma série de fatores que a gente tem que trabalhar aqui em relação à saúde da pessoa, além da saúde mental, né? Afastamento do trabalho, pessoal, a saúde mental é uma das principais formas de afastar a pessoa do trabalho, tá? Em relação a profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, o Brasil tem 5 vezes, olha só, esse número é bem sério, 5 vezes menos profissionais que os Estados Unidos e 10 vezes menos que na Europa. A gente tem um cenário, né, de rede pública superlotada, né, principalmente na questão de consulta especializada. Eu preciso consultar um psiquiatra e não tenho grana para pagar ele de forma particular. As filas são grandes, né? Eu digo não para episódios graves, tá? Um paciente assim que está em surto, por exemplo, ele chega no hospital psiquiátrico, no hospital geral, ele vai ser atendido. Mas eu digo na manutenção, né, da regularidade, que é muito importante no paciente assim. Convênios com limite de consultas com psiquiatra e psicólogo, entra na questão do convênio, né? Do limite de consultas. O atendimento privado é muito caro, né? O custo é elevado, então vocês sabem que as consultas psiquiátricas com um profissional médico não é barato, né? Às vezes aí R$100, R$200, R$300 a consulta, né? Então é complicado. Ironicamente, né, a baixa renda é que mais sofre saúde mental, e eu já vou mostrar um estudo que diz isso. Então, assim, pessoal, isso seria mais um viés também de argumentação, né? Falar de uma causa, né, que é a questão de socioeconômica, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que pessoas com sucesso têm um problema de saúde mental, né? Lembram do Whindersson Nunes, um youtuber muito famoso aí, com milhões e milhões e milhões de seguidores? Ele fez um post no Twitter falando, né, que ele, por mais que ele demonstrasse, ele estava muito triste há muito tempo. A Lady Gaga, por exemplo, passou por isso, né? Quantos artistas, se vocês puxarem na memória ou pesquisarem, quantos artistas que teoricamente estão em sucesso, e aí a gente pode questionar o que é sucesso, né? Mas a saúde mental dessas pessoas também, né, eles também tiveram problemas. Ao mesmo tempo, pessoal, a gente tem muita estigmatização e a questão da psicofobia, tanto da saúde mental quanto da psicoterapia. Não, me explica o que é isso. O que é um estigma, pessoal? É um amparo, assim, ó, é não ir para frente em relação a isso, tá? A psicofobia,
que é psicofobia? Fobia é medo, né? Então é medo da terapia, é medo de falar sobre isso que a gente está falando agora. A gente está tendo uma aula sobre saúde mental. A gente está quase uma hora conversando sobre esse problema, né? A questão do estigma, ou seja, fazer uma estigmatização em relação ao psiquiatra, por exemplo, o acadêmico da área da saúde, que o cara vai para a psiquiatria, isso diminuiu bastante, mas antigamente tinha mais, né? O cara que vai para a psiquiatria é louquinho, né? Ou a pessoa que vai para o psiquiatra fazer atendimento é louquinha, é louquinho ou louquinha, né? E assim por diante. Ou o próprio paciente que vê a busca por ajuda, né, como sinal de fraqueza. Então, assim, eu me sinto fraco, né, eu não vou buscar ajuda. Isso é um sinal de fraqueza. Na verdade, é totalmente o oposto, né? O cara que busca ajuda, ele está sendo forte. Tá? Mas como é que eu vou diferenciar um sintoma, né, uma questão de tristeza, de um sintoma depressivo, né, um transtorno depressivo? Realmente não existe um exame capaz, isso aqui na psiquiatria é fantástico, né? Porque não tem um exame capaz de confirmar que alguém está deprimido. Mas ao se fazer uma conexão entre os sintomas do paciente, ou seja, o que o paciente está demonstrando na consulta, e a vida da pessoa, é possível fazer um diagnóstico correto, né? Para a depressão se caracterizar como um problema clínico, é preciso que haja uma mudança qualitativa, de qualidade, né, na vida da pessoa, sendo este um estado duradouro e persistente, como eu já falei para vocês, de pelo menos 2 a 4 semanas, né, com um impacto funcional relevante nas relações pessoais e funções educacionais ou ocupacionais, tá? Psiquiatra aqui falando. Uh, Léo, muita coisa, muita coisa. É repertório, conteúdo. Filmes e séries para citar na redação. Vocês já pensaram que vocês poderiam ter começado a redação de vocês com essas coisas aqui? O principal, anotem, o principal local para se colocar filme e série que é algo do repertório de vocês. Vale, eu não sei os autores que tu falou, eu não prestei atenção na aula até agora, tá? Mas quantos de vocês viram essa série aqui, por exemplo? Né? Série Netflix, muito famosa, em que a jovem comentou o suicídio. Quantos de vocês viram Coringa no passado? Um filme fantástico, né? Com a atuação do Johnny Phoenix de forma brilhante. Uma mente brilhante que fala sobre a vida de John Nash, né? Um cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e o John Nash, ele tinha esquizofrenia, tá? Ele passou por psicose. Tem uma cena do filme que inclusive, ele visualiza o que é, só para vocês entenderem a questão da esquizofrenia e psicose. Digamos que eu estou falando com vocês aqui e do meu lado tem uma pessoa, só que essa pessoa não existe. Eu estou achando que essa pessoa existe, né? E digamos que eu sou casado, eu tenho uma esposa e a minha esposa está lá e eu tenho uma garagem aqui na minha casa e na garagem eu tenho um monte de fotos de espiões russos, tá? Espiões russos que vão matar minha família. E daí eu tô vendo o espião russo chegou na minha casa, tá? E eu vejo o espião russo se aproximando da minha esposa e eu vou perto da minha esposa sem querer eu bato na esposa e ela cai. Tem uma cena bem interessante desse filme, que é A Mente Brilhante, que diz o que é um paciente que está com esquizofrenia, que está com psicose. Tá? Vantagem de Ser Invisível é um filme bem famoso, tá? Vocês devem se lembrar desse filme. O Lado Bom da Vida é um filme também relativamente famoso, né? O Aviador, Ilha do Medo, também dois filmes muito famosos. O Aviador é um filme que fala sobre, enfim, um piloto, né, com problemas mentais. Ilha do Medo tem um hospital psiquiátrico na Ilha do Medo, né? Uma Lição de Amor, um filme muito bonito, tá? Quem não viu esse filme, eu recomendo que veja. É um pai, tá? O pai tem um transtorno mental e ele quer ficar com a criança. É um filme muito bonito. O Cisne Negro também é um filme muito famoso. Então, assim, tem muitos filmes. E pode estar ser outras séries, outras coisas que vocês viram como repertório. Citando de forma breve na introdução, para depois, feito a questão de saúde mental, transtorno mental, fazer uma contraposição, fazer uma analogia, fazer um comentário disso, trazendo para o Brasil. Né? Que não é somente nesses filmes que acontece no Brasil. Existe um dado que nos mostra que a nossa população tem X% e blá, 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 tá? Não, eu não gosto de filme, eu acho que filme é bem ruim para citar. Tu poderia dar exemplos de obras. Eu adoro essas duas aqui, para esse tema. O Alienista e o Holocausto Brasileiro. Fantástico. O Alienista, para quem não conhece, é um conto do Machado de Assis, tá? O famoso doutor Bacamarte. Tá? Para quem não conhece o Alienista, seria um grande conto
para citar na introdução ali, tu poderia começar o teu texto falando: a obra alienista, né, de Machado de Assis demonstra, né, uma casa em que as pessoas na cidade tal, são colocadas e, enfim, é discutida então a questão, as fronteiras entre o normal e o anormal, né? Quem é normal e quem é normal na população, né, por meio desse médico aqui, né? Ele se esforçava então em entender os distúrbios de uma população. Tá? Pesquisem mais sobre isso se vocês acharem interessante. O Holocausto Brasileiro, para quem não conhece, a gente teve um manicômio muito importante, tá? Foi um caso muito triste em Barbacena, Minas Gerais, tá? Tem um filme, tem uma obra disso, tá? Tem um filme, tem um livro. As pessoas eram jogadas lá, gente, assim, grávidas, tá? Porque antigamente, muitas vezes a pessoa engravidava sem um relacionamento sério, sem um casamento, né, era despachada pela família, né, muito triste. Pessoas com problemas mentais que eram jogadas lá, né, pessoas de rua, moradores de rua. Então, assim, eles jogavam todo mundo no mesmo local, tá? Imagina isso. E tinham pessoas que não tinham um problema e estavam lá, só que a pessoa desenvolvia justamente por todo aquele contexto, né? Eu poderia falar também de Curtiço aqui, forçando a barra, por exemplo, né? Curtiço, uma obra brasileira muito famosa, né? Então, poderia ser colocado o Curtiço aqui também. Aí, não falando mais de obra, né? O Alienista, o Holocausto Brasileiro, mas falar de autores agora, tá? Foucault e do Alan Heinberg, tá? O Foucault, ele, nesse contexto aqui, ó, na sociedade disciplinar de Foucault, o indivíduo é vigiado constantemente, estando sujeito às normas locais e às punições decorrentes de qualquer tipo de desvio de conduta, tá? Então, o Foucault, ele fala dessa sociedade disciplinar. Eu só estou falando da disciplinar, dessa sociedade disciplinar, porque logo em seguida, na próxima página, eu vou falar de um autor muito importante. Eu quero que vocês anotem esse autor no caderno de vocês. Esse Alan Heinberg, aqui, um sociólogo francês, tá? Ele falou esse livro aqui, O Cansaço de Ser Você Mesmo, tá? Depressão e Sociedade. Ele fala assim, ó: o cansaço de ser si mesmo surge da pressão por ser sempre autêntico e produtivo, bem como da ideia difundida nos mais diversos ambientes de que nada é impossível e tudo só depende da força de vontade individual. Então, foco, força e fé, né? No pain, no gain, né? Sem esforço, sem ganho, né? Essas frases que a gente acaba vendo por aí. Então, aqui, ó, muita atenção nesse autor, tá? Um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Não, como é que é? Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. E essa obra aqui, essa obra cabe, pessoal, para muita coisa. Muita coisa mesmo. Prestem atenção na leitura. A contemporaneidade é marcada por um excesso de positividade. A contemporaneidade é marcada por um excesso de positividade. Vivemos a sociedade do desempenho, da produtividade, das metas alcançadas. Ao mesmo tempo, pessoal, a gente tem excesso de estímulos, né, somos multitarefas, a gente tenta ter muita atenção ampla, mas a gente é raro na atenção específica a uma coisa. Obviamente, a gente está tendo aula online, eu não sei quantas vezes vocês pegaram o celular ou pegaram alguma outra coisa para ver nessa última hora. Mas isso é coisa da nossa sociedade, né? A gente vive uma sociedade do cansaço, justamente pela tecnologia também, né? Então, as patologias neurais, isso é para Byung-Chul Han, tá? As patologias da mente, elas são definidoras do século XXI. Quando no século XX, basicamente, eram patologias virais e bacteriológicas. Beleza? Então, Léo, por que tu tá falando dele? Por que tu trouxe aqui o Foucault na sociedade disciplinar? O Foucault falava de uma sociedade disciplinar, e o Byung-Chul Han falava de uma sociedade do cansaço, em que o poder se transforma em dever. Então, Léo, eu posso fazer isso? Tu pode, mas as pessoas transformam o posso em deve, sabe? A questão do dever de ser produtivo, do dever de fazer as coisas. Eu vi uma entrevista do Emicida, vocês conhecem o Emicida, o rapper? Ele tá falando assim, cara, eu fico muito incomodado nessa quarentena. As pessoas me mandam mensagem falando, e aí, cara, como é que tá a tua produção na quarentena? Mas eu falo, mano, eu não quero produzir, entendeu? Eu não quero produzir na minha quarentena, eu quero descansar agora, entendeu? Eu quero cortar minha unha no sofá da minha casa e ver o meu programa de televisão, sabe? Então, ele falando, eu achei bem engraçado isso, que fala um pouco da sociedade do cansaço, que a gente transforma o poder em dever. Não tô falando que é certo ou que é errado, tô falando que é uma opinião dele que é totalmente, né, válida, né? Nietzsche, né, tem um ensaio que é chamado Humano Demasiado Humano, é um livro de 1878.
Ele argumenta que a vida humana acaba quando elementos contemplativos são expulsos dela. É justamente isso que eu tô falando do Emicida, tá? Ó, a vida humana acaba quando elementos contemplativos são expulsos dela. Pessoal, o que faziam os filósofos? Eles contemplavam o dia todo. Eles ficavam olhando para o lado e ficavam, será que é isso? Será que não é isso? Qual é o motivo de eu estar aqui? Por que eu estou aqui? Para que serve a vida? Né? Origens e tal. Indivíduos sabem dizer não ao excesso de estímulos, tá? Então, para o autor, essa capacidade de negação é mais ativa do que qualquer forma de hiperatividade contemporânea. Aqui ainda está baseado no pensamento do Byung-Chul Han, aqui na sequência, tá? Só para fechar aqui, ó, em relação à síndrome do burnout, tá? Isso é algo que eu estava falando sobre trabalho e tal. Isso aqui é uma pesquisa de 2013, tá? No Reino Unido, e falou que a questão intrínseca do trabalho e de efeitos disso na saúde do homem, né? A síndrome de burnout é um esgotamento do trabalhador referente ao seu trabalho. Tá? Então, assim, ó, uma relação entre longas jornadas de trabalho, tá? Desenvolvimento de tabagismo, problemas relacionados ao sono, doenças cardiovasculares, retardamento do crescimento fetal de trabalhadoras grávidas. Pessoal, tem uma questão até genética aqui, tá? Hereditária aqui na jogada. Além dos efeitos na saúde, a pesquisa do Instituto Britânico demonstrou que mais horas de trabalho estão relacionadas ao mercado de produtividade dos trabalhadores. Tá? Aqui, ó, já migrando um pouco, saindo dos teóricos e indo para a prática, tá? Pessoal, se cai um tema de saúde na redação Enem, SUS, Sistema Único de Saúde, SUS. O SUS foi criado, né, regulamentado aqui na Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde, no final ali, foi em setembro, tá? 19 de setembro de 1990. Os princípios básicos, né, de universalidade, integralidade e equidade, e mais a questão da descentralização do sistema, ou seja, em todo o Brasil, não ser centralizado só em uma cidade, o SUS acontece em todo o país, e a questão da participação popular é muito importante. Universalidade para todos, integralidade, ver a pessoa, né, de suas diferentes formas, né, o processo de saúde e doença da pessoa, e equidade, o que é equidade, Léo? Que é diferente de igualdade. Equidade é dar mais a quem precisa mais. Tá? Então, esse é o conceito de equidade. Eu tenho o artigo 2 aqui, pessoal, em relação à saúde mental, tá? A saúde é um direito fundamental do ser humano, tá? A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O que eu estou falando aqui? Tá? Se a saúde é um direito do ser humano, tá? Mas aqui é o artigo 2 da lei, tá? O Estado deve prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Então, é poder do Estado melhorar a questão de saúde mental, a distribuição de saúde mental, né? Léo, em relação aos impactos econômicos, né? Afastamento do trabalho, eu tenho a questão do tanto da pessoa, né? O impacto desse afastamento para a pessoa e para a empresa, né? Tanto do INSS, né? A questão do custo das medicações. Se no mundo tem mais de 300 milhões de pessoas afetadas pela saúde mental, né? Imagina o impacto econômico disso para pessoas, para empresas, para o Instituto Nacional de Seguridade Social e no custo de medicações, né? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. A questão da vulnerabilidade, tá? Existem grupos que estão mais vulneráveis, tá? Quais são esses grupos? Homens jovens, minorias étnicas e moradores de áreas com baixos indicadores socioeconômicos, tá? Na questão da apresentação do primeiro episódio psicótico, tá? Experiências traumáticas na infância e experimentar maconha na adolescência ou no início da vida adulta, por exemplo, são fatores que aumentam o risco de transtornos mentais, segundo Menezes. Se conseguirmos identificar os fatores de risco para o desenvolvimento desses transtornos mentais em populações vulneráveis, é possível intervir para diminuir a incidência, certo? Então, qual é o objetivo principal aqui, né? O que eu estou falando sobre a vulnerabilidade, né? Se eu trabalhar mais com esse grupo aqui que está vulnerável, vocês concordam comigo? Peraí, deixa eu só voltar no chat aqui, eu acho que... Aí. Fê tá querendo entrar. Beleza. Então, assim, homens jovens, tá? Questão de minorias étnicas e moradores de áreas de baixo indicador socioeconômicos, tá? Tem mais propensão a ter um episódio psicótico, a ter um transtorno mental. Tem a questão também de experiência traumática na infância, questão de experimentação de drogas no início da infância e tal.
Então, assim, identificar os fatores de risco, tá, para o desenvolvimento desses transtornos mentais em populações mais vulneráveis, é possível, então, intervir para diminuir a incidência. Aqui é fundamental, tá, um estudo também dos pesquisadores da USP, da Unifesp, da URGS, professores que até eu utilizei para estudar no meu trabalho. Eu fiz pesquisa com saúde mental na infância, tá, gente? Eu fiz um trabalho de iniciação científica com psiquiatria para falar sobre jovens em si, né? O nome do meu trabalho foi Transtornos Mentais, Fatores de Risco para Transtornos Mentais na Infância e Adolescência. Óbvio que a gente sabe que famílias desestruturadas tendem a ter mais a questão de transtorno de saúde mental, né, a questão de acesso a drogas e tal, a questão de vulnerabilidade socioeconômica, então pessoas com índice socioeconômico mais baixo tendem a ter também problemas de saúde mental. Tem uma questão genética também envolvida, mas que não foi tão no meu trabalho, enfim, mas nas pesquisas que a gente vê, e esse que é o dado que eu queria trazer para vocês, ó, 75% dos casos de um jovem com transtorno mental, que esse era o texto 4 da redação, texto 4, tá? Persiste na vida adulta esse problema. Entende a gravidade disso? Se eu não diagnostico, ou se eu não encaminho um jovem, tá? Isso vai ser um problema lá em seguida, lá na vida adulta. E para o sistema econômico, para o SUS, que eu já disse, né, vai ser um impacto econômico muito grande. Né? Olha o nível de argumentação que a gente está tendo aqui com essa discussão, né? Mais uma estratégia argumentativa, por exemplo, vocês sabem que dia 10 de outubro, 10 de outubro é o Dia da Saúde Mental Mundial, tá, pela OMS. Metade dos transtornos mentais surgem até os 14 anos de vida, tá? Mas, na verdade, pode ser até um pouco mais, tá? Depende muito do estudo que vocês pegam, tá? O suicídio aqui, isso é importante, ó, é a segunda causa de morte nessa faixa etária jovem. O uso de álcool e drogas, então, é uma importante questão, tá? Que pode levar, por exemplo, a sexo sem proteção, e aí entra a questão da gravidez e adolescência, que já foi tema, a questão da direção perigosa, né? Transtornos alimentares também são importantes, eu já falei para vocês dos transtornos alimentares lá, vigorofobia, né, anorexia e tal. O estudo mostra que 80% dos estudantes sofrem com algum transtorno mental, como, por exemplo, ansiedade, fobias, déficit de atenção, hiperatividade. Isso aqui é um estudo da USP, tá? Aqui da agência BC e aqui da USP. Vocês lembram disso aqui? Eu trouxe as citações da última aula, já estamos fechando aqui a exposição. Eu trouxe os autores da última aula para vocês verem que isso se encaixa no tema da semana também. Tá? Como um corpo humano, a sociedade tem partes, necessidades e funcionamentos interrelacionados. O ser humano é um corpo biológico, né? Não, como é que eu posso citar isso na minha redação do Enem? Se eu, Leonardo, tô mal fisicamente, eu tô mal psicologicamente e vice-versa. Eu sou um corpo biológico, né? A sociedade é um corpo biológico. Então, vocês poderiam citar tudo isso aqui no texto de vocês, Durkheim. Então, assim, na questão de inter-relação, né, que o Durkheim cita, será que a gente está perto? Será que a gente tem alguém para nos ajudar nesses momentos? O Bauman, né, eu já falei isso na última aula, não vou aprofundar aqui, mas o Bauman, a gente está no mundo líquido, fluido, né, altamente volátil, incerto. A saúde mental está relacionada com o Zygmunt Bauman, né, líquido, líquido, líquido. Modernidade sólida, lembram desse conceito? Bertrand Russell, tá, aquele autor que fala sobre a questão de trabalhar menos, né, aumentará a felicidade humana, né. Será que eu poderia citar isso aqui para o meu texto? Causa e consequência? Questão que eu já falei do Aristóteles, né, ética nicômaco, né. A gente vai atingir a felicidade, que é a harmonia, através de ações equilibradas. Será que é através da virtude, né? Eu até copiei o slide aqui e acabei não tirando a questão do empregado e empregador. Mas isso também tem a ver com a síndrome do burnout, tá? Que tem a ver com as relações de trabalho na área digital, tem a ver com saúde mental. Então tá tudo relacionado, né? Felicidade e relações sociais. Eu poderia citar Habermas, né? Quando tu fala lá que a sociedade é dependente da crítica, das suas próprias tradições, né? Questão de buscar a razão comunicativa. O que é a razão comunicativa? Né? A busca de consenso, né, do Habermas, né, aqui para fechar os autores. Sim, a citação do Habermas aqui com agir comunicativo, razão comunicativa seria, por exemplo, a psicofobia ou o estigma em relação à saúde mental,
né? A gente está criando, na verdade, né? Só da gente estar discutindo isso aqui, a gente já está criando isso, que é da necessidade de discutirmos isso, tá? Então, muito importante a questão do consenso sobre discussão, tá? Então, realmente, a realidade está mudando, tá? Apesar de os dados indicarem um cenário preocupante, como eu já mencionei, vemos uma evolução no debate sobre essas questões. É fundamental abrir espaços para que as pessoas possam falar sobre o assunto, e o levantamento confirma que os beneficiários estão procurando a ajuda de profissionais. É fundamental acabar com os preconceitos que ainda existem acerca deste tema para reverter este quadro, e o aumento na procura por serviços de saúde suplementar relacionados à saúde mental indica que estamos dando um importante passo na desmistificação do assunto. Tá? A saúde mental não é motivo para vergonha, como eu já disse, mas exige cuidados com o restante do corpo. Vamos lá, Léo, fechando. Intervenções para um tema, tá? A questão da resiliência, né? O que é resiliência? É tu conseguir aguentar a pressão externa, né? sem se diferenciar, um conceito físico. Então, como a gente, como ser humano, consegue lidar com isso? Tá? Então, basicamente, isso que diz sobre a resiliência. De que forma conseguimos ser mais resilientes, tá? A questão da identificação de sinais e sintomas de forma precoce, né? Lembrem-se, eu mencionei que, principalmente indivíduos jovens, mais da metade dos transtornos, aproximadamente 50%, acontece na infância. E grande parte desses, se não tratados e tal, não acompanhados, repercutem na forma adulta, né? Então, identificar esses sinais e sintomas precoces. Sinal é algo que tu vê, assim, sintoma é algo que é dito, que é algo que é relatado numa história, tá? Isso é a diferença de sinal e sintoma. A questão da gente desenvolver habilidades que nos ajudem a lidar com os desafios do cotidiano. Tudo isso em relação a quê, pessoal? Em relação a jovens, tá? Por exemplo, habilidades sociais, tá? A questão da empatia, capacidade de resolver problemas, autocontrole, isso muito lá na infância que eu estou dizendo, tá? A questão da oferta de apoio psicossocial, extremamente importante, né? Profissionais de saúde que saibam detectar e gerenciar os transtornos, então, assim, muitos pacientes com problemas de saúde mental são recebidos por profissionais da saúde no ambulatório, tipo assim, lá na unidade básica de saúde, lá no postinho, não é por psiquiatra, tá? E é papel desse médico bem qualificado, ele tem que detectar e tem que gerenciar esse transtorno. Se necessário, ele tem que encaminhar para um serviço de acolhimento, tá? Mas o problema que a gente conversa aqui agora é em relação a esse tempo de atendimento, pessoal. Não é assim, tem saúde mental, que nem às vezes eu vejo algumas pessoas falando, mas vai procurar ajuda, tem o acolhimento na unidade, no médico generalista. Às vezes a consulta com o psiquiatra para transtornos mais graves em algumas cidades demora, tá? Em entrar em lista. A questão da psicoterapia também é muito importante aqui, não é toda cidade que tem um serviço de psicoterapia com psiquiatra, né? Entra na questão do custo também privado disso. A questão da família, eu acho que seria uma intervenção fundamental aqui. Eu disse para vocês que a questão socioeconômica é muito importante. E a família, pessoal, é um dos grandes, tanto impulsionador de problema, tá, de saúde mental, quanto impulsionador para a melhoria desses problemas, tá, um acompanhamento familiar perto. A gente fazer uma mobilização, a gente fazer uma discussão social disso, tá, seja ela em telenovela, seja ela em jornais, que já tem sido feito, tá. Eu acho que eu faria isso aqui, tá. Eu acho que as escolas, acho que eu faria muita família e escola aqui, tá. As escolas devem promover a prevenção e a promoção de saúde mental. Eu acho que é papel da escola, tá. Aqui seria uma conversa de um nível um pouco maior. A questão da teliterapia, a questão da terapia computadorizada, já existe isso, tá? Terapia por computador, tu faz terapia ao invés de um psiquiatra presencial, tu faz via online ou com computador. A questão de custo, para reduzir custo, não sei se reduz tanto. Na terapia computadorizada, óbvio que sim, mas na teleterapia, ou seja, falar com um psiquiatra à distância, ele vai estar cobrando o preço dele ao mesmo tempo, né? A questão de acesso, né, que a gente poderia discutir o acesso aumentado, né, Léo? Sim, o acesso aumentado. Crianças e adolescentes em locais de maior vulnerabilidade, principalmente com apoio de profissionais, tá? Então, assim, a questão das escolas aqui, principalmente locais com maior vulnerabilidade, porque se a gente fala de pessoas que têm condições de pagar um profissional, pagar consulta e tal, ele consegue fazer, mas imagina quem não tem a grana, né, não tem nem acesso ao SUS, não consegue acessar e série de problemas. Às vezes até de locomoção, né? A pessoa não tem dinheiro para pagar o ônibus, por exemplo. Por exemplo, a criação da disciplina de saúde pública, né?
poderia ser uma opção aqui, criar uma disciplina que fale sobre saúde, né? E aqui estão todas as referências que eu, algumas, né? Outras são de leituras e tal, mas de sites que eu li aí, de estudos, né? Na Veja, na UOL, na USP, na Agência ABC, Guia do Estudante, Nexo, e assim por diante. Beleza, meus queridos?